Olá, seja bem-vindo ao canal da Solda, né? E hoje trazendo para vocês mais dicas, né? Bastante importante o processo de soldagem de eletrodo revestido. A dica de hoje, né, é para soldadores que são iniciantes, né, que estão fazendo o processo de enchimento e acabamento, ou para quem já é soldador e tem alguma dúvida sobre normas de aplicação, né? Todo soldador que quer se tornar um excelente profissional, ele tem que conhecer tudo que vai ser realizado nessa aula hoje aqui, porque o que acontece? Você faz um serviço em campo, né? Lá você vai trabalhar com diversas polegadas, com diversas escalas. Hoje a nossa aula é para determinar como é que aplica a soldagem e enchimento em uma escala menor e em escalas maiores, né? Eu estou com um tubo de 3 polegadas e estou com outro tubo de 6 polegadas, né? Estou com um tubo de 6 polegadas, o tubo de 3 polegadas é a escala 60 e o tubo de 6 polegadas é a escala 80. Vamos ver aqui algumas diferenças na hora da aplicação de soldagem, a quantidade de cordão que tem que ser aplicado, aonde que deve ser aplicado o primeiro cordão, quais são os defeitos que não podem ocorrer, né? Por que tem que ser realizadas as normas, onde deve ser aplicado o primeiro cordão. Vamos lá. Bom, aqui nós temos um tubo de 3 polegadas, né? Nós temos aqui os 3 passos. Esse tubo é de 3 polegadas com escala de 60, né? Então vamos estar observando aqui, né, quais são as normas de aplicação. Aqui nós vemos aqui, ó, uma raiz, né, foi enraizado, chega bem próximo para você ver a qualidade da raiz, está bem fundida, tá vendo? Bem aplicada. Então aqui nós temos a raiz, foi realizada a raiz e o reforço. Esse primeiro processo aqui foi feito no processo TIG, no processo argônio. Esse primeiro passo quem faz, né, é o argonista, quando você inicia o procedimento de soldagem. Geralmente em campo é no argônio. Algumas empresas trabalham no eletrodo, mas é argônio. Aqui nós vemos a raiz na parte interna. Esse corpo de prova quem preparou foi eu. Está tudo preparado por minha mão. Aqui você vê a penetração da raiz, passo a passo, né? Não sei se dá para ver legal aí. Mas houve uma boa penetração da raiz. Essa raiz ela tem que estar bem uniforme. Para quem já é soldador argonista, né? No canal já tem aí um vídeo explicando passo a passo como você fazer, né, essa raiz com qualidade. Nós temos aqui o enchimento passo a passo, né? Vou passar um vídeo aqui explicando a norma para o enchimento, seu enchimento chegar nessa qualidade aqui. Ó. Se seu enchimento não está ficando assim, é simples você fazer, né, de uma escala menor, você deixar o cordão com essa qualidade, mesmo que você não solde bem, mas eu tenho certeza com a dica que eu passar aqui, seu cordão vai chegar nessa qualidade aqui. Ó. Agora trabalhar o cordão, né, que é muito importante. Nós vemos aqui, né, 3 passos de acabamento, são 3 cordões que foi finalizado, né, no acabamento. Lembrando, primeiro procedimento de soldagem é a raiz. O segundo procedimento é o enchimento, o terceiro acabamento. A nossa aula de hoje nós vamos citar, né, aonde devemos iniciar o primeiro cordão de soldagem no processo eletrodo revestido. O argonista, né, ele em qualquer posição ele vai fazer, né, ele já é qualificado no processo CG para fazer em qualquer posição. Ele vai fazer o primeiro passo chamado de raiz e o segundo passo que é realizado, né, o reforço para tubo de escalas maiores, escala de 80 em diante, né? Geralmente é realizado o processo de enchimento e acabamento com eletrodo revestido. Se a empresa cobrir, né, que a peça seja feita toda no argônio, aí o soldador vai realizar todo no argônio. Aí, né, o soldador argonista vai fazer a raiz primeiro, finalizou a raiz, ele vai pegar, vai derreter, vai botar o eletrodo, né, o eletrodo novamente, vai fazer mais um cordão de solda, né, fazendo reforço. Para ficar desse passo, vai fazer a raiz e vai dar mais um passe por cima para fazer o reforço. Então não é somente a raiz e o reforço. Processo de enchimento, vamos para a norma do processo eletrodo revestido agora. Em qualquer posicionamento, tanto 45 graus ou 2G, né? Uma peça está aqui, a peça está no G, a solda foi feita na horizontal, mas a posição da peça está na 2G. Todo procedimento de soldagem com os cordão tem que ser ascendente. Então o soldador ele não pode começar o cordão na parte de cima, depois vir para baixo, depois vir enchendo de qualquer jeito. Existe norma de aplicação e todo soldador, né, que é qualificado, ele tem que conhecer essas normas. O primeiro cordão, né, é realizado na parte de baixo, onde ele vai dar a primeira fusão daqui para cá. O primeiro cordão é daqui para cá. Nós vemos aqui embaixo, ó. Você vê que o de cima está cobrindo o de baixo, tá vendo? Porque o primeiro cordão foi aplicado na parte de baixo. Agora, quem não sabe a posição do eletrodo? Ô, pessoal, onde é que eu devo colocar corretamente aí? Você pode me explicar? Aqui. Você nunca vai colocar o eletrodo colado na borda do bisel. Aqui assim, ó. Porque o que acontece? Você come muito a borda do chanfre, isso em um teste que tu pode reprovar. Né? Em uma escala de 40, escala de 60... Você vai pegar o eletrodo, vai posicionar ele na posição, né, próximo do meio do enchimento, tá vendo? No meio do enchimento. Essa solda ela vai escorrer.
ela vai vir, essa borra da solda ela vai chegar mais ou menos até aqui, até a borda do nariz. Quando você perceber que ela chegou aqui, ó, nessa margem, né, ela vai estar informando que o local que você depositou o material já é suficiente, certo? Ela tem que encostar aqui, ó. Não pode passar dessa margem. Quando a solda ultrapassa essa margem aqui, isso quer dizer que, né, houve mordedura ou pode ter havido excesso de material. Então tem que prestar bastante atenção nessa hora. Então vai colocar o eletrodo aqui, ó, fora no meio do enchimento, vai vir derretendo o eletrodo. Mas antes de você arrastar o eletrodo, você tem que perceber que a solda tem que fundir. Mas antes de arrastar o eletrodo, você tem que perceber. Bom, como deve ser feito, né, qual a quantidade de cordão que deve ser aplicado para um tubo de escala de 40 ou escala de 60. Aqui é uma escala de 60, então vamos colocar aqui 2 cordões de enchimento. Pessoal, agora como é que eu vou saber que tem que ser 2 cordões de enchimento? Geralmente escala de 40 e escala de 60, entendeu? O espaço é muito curto, entendeu? O espaço é curto e raso a margem do enchimento. Então a gente percebe, né, com um cordão de 6, 7 milímetros, né, 2 cordões entre 6 e 7 milímetros, dá para fazer os 2 cordões de enchimento, como você vê aqui. A mesma escala, nós observamos aqui o primeiro cordão embaixo, tá vendo? O segundo em cima. Então aqui, você vai vir aqui, vai colocar a vareta nessa parte aqui, do meio. Você nunca coloca a vareta na parte de baixo, porque senão, quando você vir fazer um enchimento, fica muito alto aqui essa parte aqui. O inspetor reprova. Bota o eletrodo aqui no meio da raiz, você vai ver a solda escorrer até essa borda aqui, essa margem onde não pode haver mordedura, onde não pode ultrapassar a margem do enchimento. Quando você vê a solda escorrer até essa margem aqui, ela já está informando que o local já foi enchido por completo. É só você arrastar o eletrodo e deixando ela completar. Sua solda vai ficar em boa qualidade. Depois vai abrir o guia, remover toda a sujeira que houver na parte de cima, né, do cordão, na lateral. Você é para remover, né, o que possa haver inclusão de escória. Isso pode contaminar, né, na radiografia, pode se encontrar na radiografia inclusão de escória, e o soldador perdendo o teste por isso. Então o que você vai fazer? Você vai abrir o guia fora, eliminar toda aquela sujeira e vai vir refazendo o outro cordão, né? Bota o eletrodo dentro do guia mesmo, próximo do cordão, e vai fazer a solda fundir até essa margem de cima aqui. Quando você percebe que a solda encosta nessa margem aqui, você vem queimando o eletrodo dentro do guia, você percebe que a solda encosta nessa margem, vai estar informando que a quantidade de depósito de material já foi aplicada com sucesso. Aí você vai só arrastando, no final você vai ver sua solda chegar nessa qualidade aí. Agora, se não tem habilidade, olha o grau do eletrodo, posicionamento, normas. Bom, terminamos o enchimento. Professor, onde eu devo colocar o primeiro cordão? No meio, em cima ou embaixo? Lembrando, norma de procedimento de soldagem com eleitor revestido 70-18 é ascendente. Então devemos colocar todos os cordões de baixo para cima. Então não podemos colocar o primeiro em cima e depois embaixo. Nós vamos colocar de baixo para cima. Vai ser aberto um guia nessa margem de baixo aqui, beirando esse cordão de solda. Agora, gente, esse guia tem que estar perfeito, tem que estar bem alinhado, não pode estar torto. Se nós vemos aqui uma margem onde marca o local onde ficou o cordão, tá vendo? Essa parte aqui, essa listazinha aqui, isso aqui é o nosso guia. Tem algumas empresas, né, no Rio mesmo, tem algum lugar que o soldador ele tem que fazer o acabamento sem abrir guia, então ele vai seguir essa margem aqui, entendeu? Então vai abrir o guia fora, vai aplicar o primeiro cordão, lembrando que o grau do eletrodo para a posição, né, 2G, né, que o tubo está na horizontal, mas a solda servidão 2G, você vai botar o eletrodo em 45 graus e vai vir queimando o eletrodo no guia passo a passo. Ó. Primeiro cordão, esse de baixo aqui, vai abrir o guia, aplicar o segundo cordão, vai abrir outro guia, vai aplicar o terceiro. Professor, como é que eu sei que eu tenho que colocar 3 cordão aí, né, depois desse enchimento aí? Bom, você vai fazer esse cálculo. Se a última camada que você aplicou o enchimento tiver, né, 2 cordão, provavelmente você vai colocar 3 cordão. Agora, professor, por que é necessário colocar 3 cordão de acabamento? Vou explicar aqui agora. No procedimento, essa solda ela tem que cobrir no máximo de 1 a 2 milímetros da margem do chanfro. Isso aqui, tá vendo? Isso aqui. Deixa eu afastar um pouco. Essa parte aqui. A solda tem que passar um pouquinho dessa margem aqui, no máximo de 1 a 2 milímetros. A largura dessa vareta aqui já está ótimo, entendeu? Não poderá haver falta de fusão. Então o que acontece? Ó? Como a solda ela tem que haver essa fusão aqui, tem que cobrir, né? Esse guia que é aberto nessa margem aqui é para fazer a solda escorrer um pouquinho para o lado de fora da peça, tá vendo? Então tem que cobrir de 2 a 3 milímetros.
Se por um acaso houver qualquer falta de fusão, mesmo que o cordão esteja perfeito, bem alinhado, bem bonito, como vocês estão vendo aqui, o soldador pode ser reprovado. Então tem que fazer o possível para o guia sair certo, para a solda fundir na margem corretamente. Então tem que abrir o guia certinho aqui, fora fora, e deixar o cordão cobrir uma parte para dentro da solda e outra parte para fora, da margem do chanfre. Então o primeiro cordão vai vir o segundo cordão tem que ter uma boa fusão, como vocês estão vendo aqui, a uniformidade do cordão bem unido, bem fundido, tá vendo? Não pode haver afastamento entre o cordão tem que estar bem uniforme, bem fundido, tá vendo? Bom, o terceiro cordão é muito importante, o soldador, tá atento. Também não poderá haver falta de fusão na margem. Então o terceiro cordão tem que cobrir essa margem aqui, gente. Tem que cobrir no máximo de 1 a 12 milímetros para fora da margem da peça. Isso aqui é para evitar a falta de fusão. Se por um acaso você colocou os 3 cordão e aqui você viu que houve falta de fusão, a solda só chegou daqui até aqui e não cobriu essa margem, o soldador poderá aplicar mais um cordão, Então será 3, acabou aplicando 4 cordão. Lembrando, se você botou 2 cordões de enchimento, você vai colocar 3 de acabamento. Se você tivesse colocado 3 de enchimento na última camada, você colocaria 4 de acabamento, sempre colocando um a mais para poder a solda fundir essa margem aqui. Agora, por norma de soldagem, tem alguns tipos de serviço que o soldador deve realizar o procedimento de soldagem de acordo com a norma do procedimento que o inspetor determinou. Então, se é 2 de enchimento, 3 de acabamento, o soldador tem que se virar nos 30. Ou enlarguecer o cordão, ou diminuir a largura do cordão e aplicar por normas de aplicação. E agora em serviço de contrato, geralmente o soldador é qualificado, ele determina o procedimento de soldagem dele. Agora, lembrando que tem que seguir as normas de aplicação. Aqui foi feito tudo no eletrodo revestido, eu preparei para passar essa aula para vocês. Então lembrando, poderia ser um tubo de 2 polegadas, poderia ser um tubo de 6 polegadas, poderia ser um tubo de 10, de 12 ou maior. O que define a quantidade de enchimentos, cordão de enchimento que vai ser aplicado é a escala do material. Então nós vemos aqui uma escala de 80, percebemos que a profundidade não é muito funda, então determinamos que 2 cordões de enchimento, dá para realizar o procedimento, como ficou aqui, e colocar 3 cordões de acabamento. Se fosse mais profundo, seria outras normas de aplicação. Vou estar explicando agora aqui, em uma tubulação com a escala de 80, que é essa de cá. Está explicando agora passo a passo como é que você vai fazer. Eu preparei essa peça aqui novamente para poder também passar essa aula para vocês. Vamos ver aqui agora essa peça aqui. Bom, aqui eu realizei uma raiz e o reforço. Nós vemos aqui a qualidade. Primeiro é feita a raiz. O soldador argonista vai fazer a raiz, depois vai vir dar outra camada com reforço. Aqui dentro nós temos aqui a raiz, Você vê aqui a penetração da raiz. Foi feito bem aplicado, tá vendo? Bem fundida a raiz. Então é isso aí, não tem bicho de cabeça não, tá vendo? Raiz bem aplicada, tá vendo? Ó. Lembrando, quem tem dúvida de quais são os defeitos que reprovam no teste, nós temos aí no canal os defeitos que reprovam na raiz, que é excesso de material, ponta de vareta, falta de fusão, rechupo de cratera, o porquê acontece, como resolver, nós temos no canal aí, é só procurar, entendeu? Vou deixar o link na descrição embaixo aí, entendeu? Dos defeitos, da avaliação da raiz, quais são os defeitos que reprova e como resolver. Eu deixei aqui, eu fiz aqui uma simulação, fica bem prático aqui para a gente entender como é que funciona, passo a passo, essa aplicação de uma peça com uma escala maior, Então aqui eu realizei a raiz, entendeu? Botei aqui as normas de aplicação, o primeiro, o segundo cordão, tudo passo a passo para vocês entenderem. Vamos ver aqui, Em uma escala com uma profundidade maior, nós vemos aqui que é uma escala de 80, ó, gente, tá vendo? Escala maior, escala mais grossa, então nós percebemos que a profundidade do chanfre é mais funda, tá vendo? Então o que acontece aqui, Onde devemos aplicar o primeiro cordão, ó. Você não vai, aplicar, logo, o primeiro cordão não deve ser aplicado para você encher logo daqui para cá, ó. Não tem condições. Entendeu? A solda vai ficar toda feia, mesmo que você tente, a solda vai ficar toda ridícula, vai ficar péssima mesmo. Então a norma é o seguinte, você vai queimar o eletrodo aqui no meio da raiz, vai deixar ela escorrer aqui no máximo de 2 a 3 milímetros da margem da peça. Observe como ficou esse cordão aqui, tá vendo? Você observa que ele não cobriu, a margem toda, tá vendo? Ele cobriu quasemente, ó, tá vendo? A metade do cordão foi para cima da margem, tá vendo? E a outra metade para cima do enchimento, tá vendo? Então a gente não vai encher todo fora. O segundo cordão, na parte de cima, você vê que a gente abre um guia para limpar toda a sujeira que houver, com inclusão de escola. Aplicamos o segundo cordão, observamos aqui o enchimento e já formou uma camada. Tá fora dessa outra parte que eu já deixei pronto aqui para vocês verem. Como ficou aqui, tá vendo? Os dois campos. Depois da raiz,
puxei o primeiro e puxei o segundo cordão, como ficou, tá vendo? E sempre ascendente, ó, observando, sempre começa de baixo para cima, ó, gente, lembrando, ó, o primeiro cordão embaixo e o segundo em cima. Quando for aplicado o terceiro cordão, ó, nós temos que descer novamente para a parte de baixo. Então nós vemos aqui, ó, primeiro, aí a gente vai abrir o guia fora aqui, ó, para aplicar o segundo, o primeiro cordão da segunda camada. Aqui é o seguinte, professor, como é que eu tenho que saber que tenho que mudar, né, para a próxima camada? Então você vem aqui, ó, colocou o primeiro embaixo, colocou o segundo em cima, fechou uma camada. Você fechou uma camada porque você fechou de baixo para cima. Quando você fecha a camada de baixo para cima, você tem que fazer um outro cordão na parte de baixo, descendo, ó, de baixo para cima. Tanto na 45 graus ou como na 2G, né, a solda sendo feita na horizontal. Essa solda tem que começar embaixo novamente, ó. Então nós abrimos o guia fora, beirando o cordão aqui, ó. Se o solda não quiser abrir guia, eu não abri guia não, porque eu já tenho uma habilidade. Mas se você quiser abrir o guia, você abre para você ter uma visão melhor. Aí você vai puxar o primeiro cordão fora, nele todo, né? Puxou o primeiro cordão, aí vai abrir um novo guia na parte de cima, vai fazer mais um cordão de solda, deixando fundir um terço do cordão, para não ficar muito alto, gente. Aí fora. E aí abre um outro guia na parte de cima, como vocês estão vendo aqui, abre um outro guia e puxa mais outro cordão, você está vendo fora, tá vendo? Aí vai formar essa camada aqui, a gente chama a altura da peça. Não pode estar nem mais nem menos. Vamos ver aqui, ó. Já deixei já preparado. Aqui, ó. Olha como tá vendo? Já tá todo preparado aí o enchimento, tá vendo? Fora, ó. Tá vendo? É isso aí, ó. Fora, o enchimento já foi realizado, tá vendo? Tem que estar bem uniforme, bem fundido. Agora nós vamos ver aqui, ó, a parte do acabamento, né? Os cordões de acabamento, ó. Terminamos o enchimento. Bom, finalizamos o enchimento. Lembrando, sempre você vai contar pela última camada. Se você colocou 3 cordões de enchimento, você deverá colocar sempre um a mais, então irá colocar 4 cordões de acabamento. Lembrando que esse cordão a mais que é aplicado é só para dar uma fusão à margem da peça. Vamos por norma, abriu o guia beirando na margem do chanfre, né? Aplicou o primeiro cordão, abriu o guia beirando o cordão, o segundo, abriu o guia, né, no segundo, colocou o terceiro cordão, né, abriu o guia em cima do terceiro, colocou o quarto cordão. Se houver alguma falta de fusão, você vai colocar mais um cordão. Isso se o inspetor de solda determinar o procedimento soldado. Então tá aí, né? Tudo passo a passo para vocês entenderem aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de curtir e compartilhar, né, para estar ajudando o canal. E é isso aí. Então, sempre que puder, né, repetir o vídeo para estar memorizando as normas de aplicação, muito bom, né? Isso é muito bom mesmo para vocês. Tá, né, decorando as normas de aplicação, certo? Escalas menores, escalas maiores, como resolver. Bom, vamos ficar por aqui, né? E até o próximo tutorial.